esse ano estamos dando um passo mais além com o propósito de estarmos preparando lideranças para o propósito de termos mais igrejas presbiterianas na nossa cidade, igrejas que anunciam o Evangelho do Senhor na nossa cidade. Esse projeto foi iniciado já em 2018, quando nós começamos 4 grupos nas casas dos irmãos, e Deus tem abençoado esse projeto, e discernimos agora esse ano que tínhamos que preparar líderes para isso. Então, não adianta nós termos o sonho, temos a visão de que precisamos evangelizar a nossa cidade, junto com os outros irmãos que já estão aí evangelizando também, mas levando a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma outra alternativa, e sobretudo nesses dias em que vemos tantos não evangelhos sendo pregados em tantos lugares. Então queremos, como igreja de herança reformada, queremos tornar esse evangelho conhecido, aquilo que Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado a respeito do que é o evangelho para as pessoas. Eu tenho dito às pessoas que aquilo que oferecemos também a elas, como uma interpretação do evangelho, também está debaixo de avaliação, Como o apóstolo Paulo, nós estamos encorajando as pessoas a examinar as Escrituras, para ver se de fato aquilo que estamos ensinando e pregando de fato tem respaldo, é fiel às Escrituras. Paulo diz que essa é uma atitude nobre, precisamos fazer isso, porque se nós não fazemos isso, quem não faz isso acaba, como a gente diz, brincando, comprando gato por lebre, não é isso? E essa falta de conhecimento das Escrituras, como disse Jesus, nos conduz ao erro. Errais não conhecendo as Escrituras. Por isso, nós temos colocado esse propósito no nosso coração de expor as Escrituras a partir da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a carta onde Paulo expõe o Evangelho. Todos os intérpretes das Escrituras que se dedicaram a estudar e a escrever e a ensinar a igreja têm dito que, de fato, Romanos é a carta onde o apóstolo Paulo explicita, onde o apóstolo Paulo procura ser bem preciso naquilo que é o Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, e ele explica para nós de que Evangelho ele não se envergonha. E é nesse sentido que nós estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Queremos, primeiro, que nós mesmos tenhamos uma boa compreensão, que nós mesmos a cada dia tenhamos o nosso entendimento iluminado, para que a cada dia a nossa compreensão do Evangelho corresponda com fidelidade àquilo que as Escrituras expõem a respeito do Evangelho. Eu estou aprendendo, irmãos. Pastor, o senhor já sabe tudo? Eu não sei tudo. O senhor já tem uma plena compreensão do Evangelho e vive esse Evangelho? Eu tenho que dizer para os irmãos que eu estou no processo, Mas eu não me canso de conhecer o Evangelho. Meu coração, por isso sou o pastor, tenho prazer em estudar as Escrituras e fazer muitas leituras, de ouvir todos aqueles que antes de mim fizeram isso, desde lá os dias do Velho Testamento, porque o Evangelho já vem sendo anunciado desde Gênesis, E essa compreensão que nós devemos ter, O apóstolo Paulo diz que não se cansava de fazer isso. Eu peço a Deus que também não me deixe cansar, E peço a Deus que o Senhor também, os irmãos também, não se cansem de ouvir a respeito disso. Porque quanto mais nós ouvimos, quanto mais expomos o Evangelho, quanto mais expomos as Escrituras, mais o nosso entendimento, nossa compreensão é aperfeiçoada.
E quanto mais isso acontece, melhor a nossa qualidade de vida espiritual, né? Eu tenho dito que evangelho ruim gera vida espiritual ruim, né? Mas uma boa compreensão do evangelho gera uma vida cristã vitoriosa, gera uma vida cristã alegre, gera uma vida cristã, uma vida transformadora, porque o evangelho, ele é transformador, né? Nós somos transformados pela nossa compreensão do evangelho. Quanto mais nós compreendemos o evangelho, se alguém chegasse para você e dissesse, por favor, explica para mim o evangelho que você crê, o evangelho que é pregado na sua igreja. É importante que eu e você estejamos preparados para responder esse tipo de questionamento. E é interessante porque a palavra de Deus que fala a respeito disso, de estar preparados, é no sentido de que você está vivendo uma vida tão bonita, uma vida cristã tão diferente, né, das pessoas, da sua vizinhança, no seu local de trabalho, que as pessoas vão vir a você perguntar: por que isso? Por que você é assim? Por que você age assim? Aí, a palavra de Deus diz: esteja preparado para quando te perguntarem, você saber responder. Eu acho isso fantástico, né? Aqui e ali a gente vai ouvindo algumas histórias, né? Seja na vizinhança, seja no ambiente de trabalho, né? De pessoas que chegaram para um colega de trabalho e disse: por que você fez isso por mim? Por que você age assim? O que age diferente na sua vida? E é maravilhoso quando alguém pode chegar para você e dizer: olha, eu noto que você é diferente. Por que você é assim? Agora, eu e você só vamos saber responder quando a gente estiver preparado, não é isso? Por isso que o texto diz que devemos estar preparados para responder. Mas se eu não ouço esse evangelho, se ninguém explica para mim esse evangelho, se eu não busco conhecer mais profundamente esse evangelho, eu não vou saber responder. Ou a minha resposta não vai ser fiel, ou eu vou contribuir para mais enganos, né? Para mais erros. Então é importante conhecer esse evangelho que nós um dia abraçamos e que nós desejamos conhecer a cada dia, aperfeiçoando o nosso entendimento, para que possamos ter uma resposta graciosa, uma resposta bíblica e uma resposta fiel às Escrituras a respeito do evangelho que nós abraçamos. E nós chegamos agora, hoje eu vou começar a expor Romanos capítulo 5. Está pulando o Romanos 4, pastor? Estou pulando o Romanos 4, porque você pode também ler, e você pode, ali está bem claro, o apóstolo Paulo em Romanos 4, ele está preocupado com os judeus, né? Até aqui, até o capítulo 3, ele fala tanto para judeus como para gentios, tanto para judeus quanto para gentios, mas no capítulo 4 ele quer trabalhar com os judeus. Então, eu não sou judeu, você também não é? E ele vai usar exemplos da história de Abraão, de Davi, que judeu conhece muito bem, né? Mostrar para eles que a justificação pela fé, que a nossa aceitação diante de Deus sempre foi pela fé, nós sempre seremos e continuaremos a ser justificados pela fé. E Paulo quer mostrar isso para os judeus dos seus dias. É claro que se a gente olhar lá, estudar esse capítulo 4, expor esse capítulo 4, vai trazer algumas lições para nós também, lógico. Mas eu estou mais preocupado com nós que somos gentios. Como é que essa justificação pela fé, porque esse é o tema do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, ele escreve
para demonstrar, para explicar para nós, para expor para nós essa necessidade que nós temos de justificação pela fé. E ele gasta pelo menos 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Romanos, para mostrar a nossa necessidade de justificação. Ele fala sobre, lembra, conversamos, né, sobre o erro. Muitas vezes nós caímos de um moralismo religioso, ou de um legalismo religioso, ou até do ateísmo. E ele mostra a nossa real condição humana. E ele diz, nós precisamos de justificação pela fé, porque nós estamos condenados. Não há justo nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos estão perdidos, todos estão condenados. É isso que ele está dizendo para mim, através da sua carta nos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. E ele vai mostrar que precisamos ser justificados diante de Deus. Precisamos de que alguém nos livre dessa condenação. Aí ele vai mostrar qual é o meio. Como é que eu posso ser justificado? Como é que eu posso agora ser aceito por Deus? Como é que eu posso ter a minha dívida paga? Como é que eu chego a um ponto onde eu possa dizer, eu não tenho mais débitos com Deus? Está tudo acertado. Estou reconciliado com Deus. Minha conta eu paguei, tá? Ou alguém pagou por mim, ou eu paguei através de alguém. Entende? E ele vai gastar então o capítulo 3 e o 4 também falando sobre isso, sobre como eu sou justificado pela fé, e nós conversamos um pouco sobre isso. Agora, quando eu e você entendemos corretamente a justificação pela fé, isso vai gerar frutos na nossa vida. E é com isso que eu quero começar a conversar com os irmãos nesse domingo. Vou fazer uma parte hoje e outra parte no próximo domingo, se Deus quiser. Quais são os frutos de uma justificação pela fé? Quais são as consequências na minha vida, na sua vida, quando de fato eu entendi esse conceito de justificação pela fé, e eu posso dizer que sou justificado pela fé? Como vive? Quais são os frutos na vida de uma pessoa verdadeiramente justificada pela fé? E aqui no capítulo 5, Paulo fala de 7 frutos. 7. Vamos começar sobre 3 hoje. E vou deixar mais os outros 4 para o próximo domingo. E são, só para os irmãos terem uma ideia, ele vai colocar esses 7 frutos, eu vou mencionar rapidamente para os irmãos, só citar. O primeiro deles é paz com Deus, o segundo é acesso livre à graça de Deus, uma expectativa da glória de Deus, alegria no sofrimento, embora às vezes a gente chore, como a gente acabou de cantar aí, derramamento do amor de Deus no meu coração, no seu coração, a certeza da nossa glorificação na eternidade e a alegria de Deus. Eu vou convidar você a refletir bem sobre isso. Quem sabe dando uma olhada melhor nessas consequências ou nesses frutos da justificação da fé, de repente você vai chegar à conclusão de que não entendeu ainda o conceito de justificação pela fé. Talvez você possa até dizer, eu não sou uma pessoa justificada pela fé, porque esses frutos não estão na minha vida. Ou você vai dizer, a minha compreensão ainda é muito pequenininha, eu preciso aprofundar a minha compreensão nisso. Porque esses frutos ainda não são tão evidentes na minha vida. 7. Vamos conversar sobre 3 hoje. E esses 3 frutos, eles têm relação com o nosso passado, presente e futuro. Paz com Deus é um dos frutos que tem uma relação com o passado. E essa paz com Deus que Paulo fala aqui, não é a paz de Deus. Lembra Filipenses 4, que diz que quando você vai a Deus, coloca as suas ansiedades lá,
como resultado você experimenta a paz de Deus, um sentimento de paz. Essa paz aqui não é essa paz. Não é essa paz que vem como decorrência de você ter colocado, né, suas ansiedades, suas preocupações diante de Deus, e então a paz de Deus encherá os vossos corações. Não é essa paz. Essa paz aqui, paz com Deus, tem a ver com o fato de eu estar reconciliado com Deus. Se antes, né, eu estava debaixo de condenação, estava debaixo do juízo de Deus, se antes eu tinha uma conta impagável com Deus e ficava angustiado com isso, assim como às vezes a gente fica, né, quando tem contas impagáveis, né, difíceis, a gente perde o sono, não é? A gente fica angustiado, fica preocupado. Então, a minha conta, a minha dívida, meu débito foi plenamente pago com Deus. Essa paz, né? Não devo nada para Deus, não estou em dívida com Deus. Você está entendendo? Então, isso acontece como? Aí vamos voltar e pensar em tudo aquilo que nós já vimos um pouco antes, pelo sacrifício de Jesus, aquela barreira que me separava de Deus, aquilo que me afastava de Deus, aquilo que impossibilitava que eu tivesse ousadia para ir à presença de Deus, para ter comunhão com Deus. Isso foi destruído através do sacrifício de Jesus, né? Nossa dívida de pecado foi pregada lá na cruz. Nosso escrito de dívida, não é isso que as Escrituras dizem? Foi pregado lá na cruz do Calvário. Então, na minha contabilidade, né, de devedor, não tem mais nada escrito lá, porque Jesus pagou totalmente. Eu estou em paz com Deus, não tenho pendências com Deus, porque eu sou bonzinho, porque eu fiz por onde? Não, porque Jesus pagou essa conta para mim. Como meu representante, lá na cruz do Calvário, ele pagou essa conta, né? Às vezes as pessoas dizem, bom, a gente só vai saber isso lá no dia, né? Se a gente tem algum débito ou não. Se tiver algum débito, vai para o purgatório para terminar de pagar, aí depois vem para a bem-aventurança eterna. Não existe isso. A justificação pela fé significa que eu não tenho mais débitos. A minha dívida está totalmente paga. E eu agora tenho paz com Deus. Sabe, a ira de Deus não me ameaça mais. O julgamento de Deus, a condenação de Deus por causa do pecado não nos ameaça mais, porque através da justificação pela fé, quando eu criei no sacrifício de Jesus lá na cruz, a partir daí eu tenho paz com Deus. Não é isso que diz lá, Romanos 5? Vale a pena a gente ir lendo os textos, né? Eu vou só falando para você, e você diz, onde é que está escrito isso, pastor? Está escrito aqui. 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque a gente fez alguma coisa nesse sentido? Porque a gente fez por merecer? Não, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, né, na qual nós estamos firmes. E essa paz com Deus, essa serenidade, essa tranquilidade do nosso coração, ela é um estado, né, de paz que flui do fato de que nós fomos reconciliados com Deus e nós não temos mais pendências com Deus. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados, né? Nossa conta foi paga. Verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. É essa paz que Paulo está falando aqui. Eu estou reconciliado com Deus. Eu tinha débitos impagáveis com Deus. Mas Jesus paga a conta no meu lugar. E agora eu não tenho mais pendências com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu estou sereno com relação a isso. Eu estou tranquilo com relação a isso. Se alguém chegar para mim e dizer, olha, tem certeza, né, de que você está tudo bem com você e Deus? E absoluta certeza. Mas eu acho que Deus não vai cobrar de você aquele... Lembra que você fez? Eu falei, olha, ele até poderia. E na verdade não cobrou de mim. Mas Jesus pagou no meu lugar. Então, se ele cobrar de mim, eu posso dizer que a conta já foi paga. Alguém que me representava pagou a conta no meu lugar. O diabo pode se levantar com qualquer acusação. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas isso tem relação com os pecados passados. Não. É com todos, passados, presente e futuro. Quando Jesus deu a sua vida lá no Calvário, ele levou todos os meus pecados, os que eu cometi, os que eu ainda vou cometer. Ele levou na cruz todos os nossos pecados. E se nós admitimos isso, reconhecemos isso, de fato temos a certeza do seu perdão. Estamos reconciliados. Então, essa paz com Deus aponta para um relacionamento com Ele, tem a ver com... Lá no passado, Jesus realizou essa obra e eu posso estar descansado, é a minha nova posição. Antes eu era culpado, antes eu estava debaixo de condenação, era inimigo, não é isso? Verso 10, quando inimigos, mas agora não. Aquilo que podia me separar de Deus, aquilo que fazia de mim um inimigo de Deus, foi removido. Eu tenho paz com Deus. Essa é a minha nova posição. Não sou mais inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Fui reconciliado com Deus. Se antes eu estava debaixo de condenação, agora eu posso gozar de perdão pleno, de perdão completo, por causa desse favor, né, de Deus por mim. Mas é importante lembrar que todas as religiões, elas buscam tornar o homem aceitável diante de Deus. Não é isso? Esse é o esforço de todas as religiões. A única religião conhecida que diz que alguém me representa e paga o meu pecado é a fé cristã. Esse conceito não existe em nenhuma outra religião. Nenhuma outra. É só a fé cristã. Qualquer outra, você vai ter um karma que tem que pagar, você vai ter que fazer penitência, você vai ter que não sei o quê, entendeu? Todas as religiões exigem alguma coisa para que você possa ser aceito por Deus. A fé cristã é a única fé, a única religião que vai dizer para você que não é assim. Até porque a sua dívida, a sua situação diante da divindade, vamos dizer, é impagável. Só a fé cristã diz que você pode, de fato, gozar de pleno perdão
e de estar numa nova relação com Deus, numa nova posição com Deus, não de inimigo, mas de amigo de Deus. Pela morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós não somos mais réus, nós não somos mais inimigos. Agora temos paz com Deus. Não deixe ninguém tirar isso do seu coração. Não deixe ninguém tirar isso. Sempre que vier algum pensamento, sempre que de alguma forma, você for, no seu coração for questionado sobre isso, diga para você mesmo: eu tenho paz com Deus. Jesus garante isso. Ele me justificou porque eu creio. Essa fé, irmãos, que a fé cristã fala, essa fé que está aqui em Romanos, é a fé melhor traduzida como confiança, como dependência nas promessas de Deus. Não é fé, confiança que você sente. Eu não sinto. A questão não é se você sente ou não. A questão é se você crê na promessa de Deus, naquilo que Deus disse que fez por você. Ele pagou o preço do seu pecado. Ele foi condenado no seu lugar. Ele morreu a sua morte. Essa é a promessa. Então, se eu creio nessa promessa, independe se eu sinto ou não. A questão é, eu creio, eu confio nessa promessa. Isso que é a ideia de fé nas Escrituras. A nossa confiança, a nossa dependência na promessa de que Deus está falando a verdade. Ele está me prometendo isso. Ele está dizendo que se eu confiar, se eu crer, isso será realidade, verdade na minha vida. Agora, temos paz com Deus, mas também temos livre acesso à graça de Deus. Veja o verso 2. Pelo qual, através dessa justificação, pelo fato de termos sido justificados pela fé, obtemos, além de paz com Deus, obtemos também acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, se paz com Deus é uma bênção que tem a ver de um passado, porque aconteceu lá, e eu creio, a obra consumada pelo sacrifício de Jesus, e portanto trata-se de uma convicção permanente, inabalável, que se originou numa ação que aconteceu lá no passado. Que ação foi essa? O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, pensando de que nós lá estávamos separados por causa do nosso pecado, estávamos isolados de Deus por causa do nosso pecado, a semelhança do povo judeu, você precisa lembrar que quando Jesus morre lá na cruz, algo acontece também com relação ao culto, à adoração dos judeus. O véu que separava, porque veja, o templo ele tinha 3 separações. Tinha um véu que separava os judeus do Santo dos Santos, e havia um outro espaço que separava os gentios do contato com Deus. Haviam essas 3 barreiras. O judeu era um véu que estava lá, e eles não podiam ter acesso pleno à presença de Deus. Um deles, uma vez por ano, podia entrar lá, mas esse véu foi rasgado, e a presença de Deus, o acesso à presença de Deus foi liberado, tanto aos judeus quanto aos gentios. Judeus isolados também por um muro externo, ali
no templo, mas quando Jesus morreu, ele rasgou o véu, ele destruiu esse muro de separação entre judeus, enfim, entre as pessoas, entre os seres humanos e a pessoa de Deus. Em Cristo, judeus e gentios que creem e podem ter acesso a Deus. E esse é um acesso que a gente poderia colocar em 3 aspectos aqui. Primeiro, que tem a ver com esse livre acesso a essa presença de Deus, como ele fala aqui, né? Livre acesso pela fé à graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos nela. Em primeiro lugar, tem a ver com nós somos introduzidos na presença de Deus. Temos acesso a essa graça, diz Paulo aqui, na qual estamos firmes. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadãos dos céus. A ideia da palavra aqui usada e traduzida por acesso é permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de um outro, de alguém, de um outro, de um outro, né, de uma outra pessoa, de alguém. Jesus nos introduz na presença de Deus. Ele abre as portas à presença, a nossa, né, possibilidade de estar na presença do Rei dos Reis, quando essas portas se abrem e somos então admitidos à presença de Deus. E essa porta que se abre, esse portão que se abre, é o próprio Senhor Jesus, não é isso? Ele é a porta. Esse é o passaporte, né, para a nossa entrada, é a fé. Não importa a nossa aparência, não importa, nós temos acesso constante à presença do Pai e para ter a ajuda que precisamos. Esse é um aspecto importante, sabe, desse acesso, não é? Às vezes, num momento de louvor, alguém diz, né, que o Senhor aceite. Senhor, vamos entrar na Tua presença, aceita a nossa adoração. Você não precisa pedir isso. Porque esse acesso já foi garantido. Tudo que eu e você temos que fazer é agradecer. Obrigado, Senhor, porque nós podemos oferecer nosso louvor. Tá? Ele vai subir. Você não precisa pedir para ele subir. Às vezes eu vejo oração, Senhor, que o nosso louvor passe do teto. Porque sabemos, Senhor, que às vezes o louvor fica no teto. Não fica. Louvor de verdadeiros reconciliados com Deus não fica, passa. Então, quando nós adoramos a Deus, nós temos que ir para a presença de Deus, né, com consciência de que o véu foi rasgado, o nosso acesso agora é livre. Nós temos livre acesso a essa graça, presença de Deus. O sacrifício de Jesus, o fato de eu ter sido justificado pela fé, eu fui introduzido na presença de Deus, o véu se rasgou. E a fé é o meu passaporte, a minha confiança de que de fato isso aconteceu, a minha dependência disso é o meu passaporte, eu posso entrar. Mas o segundo aspecto com relação a esse acesso à graça, significa, não estava falando um pouquinho já, significa a aproximação do adorador a Deus. Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis, e essas portas se abrem, o que encontramos é graça. Não encontramos mais condenação, não encontramos mais juízo, não encontramos mais vingança, só encontramos misericórdia e graça. Somos introduzidos no santuário de Deus,
a fim de adorar. Eu e você desfrutamos uma bênção muito maior do que uma aproximação periódica na presença de Deus. Quando Deus é uma audiência ocasional, quando a gente se reúne e a gente diz, né, invocando a presença de Deus, isso não existe. Isso não existe. Nós vivemos na presença de Deus, nós temos livre acesso, e isso não é uma coisa ocasional que acontece. Temos o privilégio de viver no templo o tempo todo. Eu e você temos o privilégio de viver na presença de Deus o tempo todo. Justificados pela fé, vivem na presença de Deus, têm esse privilégio de viver na presença de Deus o tempo todo. Mas um outro aspecto com relação a esse acesso à graça de Deus é que nós finalmente chegamos a podemos expressar isso, a um porto seguro. Por mais que nós procuremos depender dos nossos esforços, nós somos muitas vezes, não é, como cantamos aqui, né, varridos por tempestades, sofrimentos, não é isso, se abatem sobre nós e ficamos impotentes muitas vezes diante desse mar revolto, não é, que se abala, que se abate sobre nós, não é, e nós podemos ficar assustados. A palavra de Deus está dizendo para mim que, justificados pela fé, por meio de Cristo, estamos na presença de Deus, estamos em segurança. Estava conversando com uns irmãos, né? Estávamos chegando para o culto esta manhã. Há uma tempestade se abatendo, né? Sobre o mundo todo, não é só sobre eu, você, sobre os crentes, sobre os pagãos, não é sobre todos, todo mundo. O barco está balançando para todo mundo, ameaçando ir a pique, afundar para todo mundo. Mas a nossa relação com Deus, possibilitada, irmãos, pela justificação, ela não é esporádica, ela é contínua, ela não é precária, ela é segura. Estamos na presença de Deus. Ele tem o controle, o governo das nossas vidas. Nele nós temos o nosso porto seguro. Não é nas circunstâncias, não é nas situações. Nós não somos abalados, ou pelo menos não devemos nos deixar ser abalados. Há muitas pessoas apavoradas, há muitas pessoas com temor terrível, se recusando às coisas mais simples da vida. Mas, justificados pela fé, têm livre acesso, vivem na presença de Deus, guardados por Deus. Em Deus nós temos o nosso porto seguro. Eu não temo, você não deve temer essa pandemia. Deve se cuidar, mas ter medo não. Deve se cuidar, sim. Deve estar atento, né, à sua saúde, mas não ficar com medo, com temor, que isso esteja tirando a sua tranquilidade. Não. Em Deus nós temos o nosso porto seguro, né? Nós temos livre acesso a Ele, nós estamos em constante adoração e sabemos que a nossa adoração é aceita, porque, diz o texto, temos livre acesso a essa graça. Isso que essa expressão acesso
quer dizer. Eu não estou abandonado, irmãos, eu não estou numa situação de completa insegurança, não. Há um Deus que cuida de mim. E, finalmente, terceiro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, está aqui também no verso 2, pelo qual obtivemos igualmente pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A expectativa da glória de Deus. Então veja, passado, né, tem a ver o fato de que eu estou em paz com Deus. Presente, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Meu dia a dia, seja lá o que for que aconteça, eu estou vivendo na presença de Deus. Ele é meu porto seguro. E com relação ao futuro, eu tenho a expectativa da glória de Deus. Se a paz tem a ver com o passado, se o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória, ela está atrelada ao futuro. Meu futuro, ao seu futuro. E é interessante como isso de fato realmente faz parte da minha convicção cristã. Se justificação pela fé é uma experiência real para mim, então a minha visão de futuro vai ser também tocada. Assim como de passado e de presente, do futuro também vai ser transformado. Pastor Hernandes conta no comentário que ele faz a esse texto, né, de Romanos, ele conta de um pastor chamado Miguel Torres. Eu não conheço o pastor. Ele sempre comentava com seus amigos, dizendo que, olha, não basta viver bem, é preciso morrer bem. E na hora da sua morte, sua esposa ali do lado, né, no seu leito de morte, ele disse essas palavras literais para sua esposa: querida, eu pensei que quando eu fosse morrer, eu iria para o céu. Mas é o céu que veio me buscar. O apóstolo Paulo tem uma experiência semelhante. Lembra, preso numa masmorra romana, na antessala, né, se preparando para o seu martírio, ele fez essa declaração: a hora da minha partida é chegada, ele escreveu lá a sua segunda carta a Timóteo. A hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. Expectativa da glória. E Hernandes conta também de pastor foi visitar um membro da igreja que estava no leito de morte, e o pastor pergunta para aquele irmão: o irmão está preparado para morrer? Ou perguntem: o irmão está preparado para morrer? E qual foi a resposta, né, daquele irmão, abrindo um sorriso enorme? Ele diz: não, pastor, não estou preparado para morrer. Eu estou preparado para viver. Estou indo para Deus. Não estou morrendo. Estou para desfrutar a vida eterna. É assim que pensa. É assim que olha a pessoa verdadeiramente justificada pela fé para o seu passado. É assim que ela olha para o seu presente, é assim que ela olha para o seu futuro. Mas se você pensa que são só esses três os frutos da justificação pela fé, tem mais 4. E tem um deles que se refere à questão do sofrimento
que, olha, pegou no meu coração, vai pegar no seu também. Quando eu fui refletir melhor sobre isso. Como é que nós encaramos o sofrimento? Concluindo, irmãos, resumindo esses 3 frutos, nós podemos afirmar que os frutos, então, da justificação pela fé são paz, graça e glória. Paz com Deus, graça para o tempo presente e glória com relação ao futuro. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça, esperamos a glória. Que o Senhor nos fortaleça nessa expectativa. A palavra paz nos convida a olhar para trás para a inimizade que acabou. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai, o nosso presente, em cujo favor, debaixo de cujo cuidado e proteção nós vivemos cada dia. E também refletimos a glória de Deus, a glória que é objeto da nossa esperança e da nossa expectativa. E Deus abra o nosso entendimento, o meu e o seu, para que essas verdades, esses frutos da justificação pela fé, estejam bem evidentes, bem conhecidos e bem desfrutados com alegria nas nossas vidas.